E abrem suas Bíblias comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Oh Deus, aleluia. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Ezequiel, capítulo 47. Está aí no Antigo Testamento, tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Não é Jeremias, não. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ardeiros. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos e outra vez mediu, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Pai das luzes, mais uma vez eu levo a minha voz ao Senhor. Querido Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor, toma direção na mensagem a ser pregada nesta noite. Senhor, que não venha ser de mim mesmo, mas do teu coração, para o coração da tua igreja. Eu repreendo nesse momento, Senhor, Deus, todos os demônios que se levantaram para de alguma maneira tentarem amarrar o culto nesta noite. Todo bloqueio mental eu lanço por terra nesse momento. Querido Deus, eu profetizo pelo menos 2 tipos de cura sobre esse lugar. Se ó Deus, alguém com o coração ferido, com a alma ferida, esses rios que estão presentes nesse lugar, liberam a cura sobre a tua igreja. E se alguém, ó Deus, com o Senhor, alguma enfermidade física, doa essa enfermidade agora, a ordem para que saia em nome de Jesus. E que onde houver um coração puro, que possa ser tocado pelo teu Espírito Santo, e que venha sentir a mesma presença que eu sinto nesse momento. É o que eu lhe peço nesse momento, em nome de Jesus. Leva-me além. Leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Faça Deus uma oração agora. Leva-me além, leva-me, ó Deus, leva-me. Leva-me além, que a minha vida flua mais. Ora, bassu, ventorante, aleluia. Só quem quer ir além nessa noite, só quem quer ir ao
Amados, nós temos aqui um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Provavelmente os irmãos conhecem desse capítulo o versículo 9, que é o versículo mais conhecido, que diz que será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esses rios viverá. Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aleluia. Amém? Amém. Amados, o profeta Ezequiel é um profeta que me chama muito a atenção. Ezequiel era um sacerdote de Israel que fora levado cativo para a Babilônia. E quando Ezequiel ele chegou na Babilônia, naquele lugar longe de sua terra, longe de sua terra natal, longe de seus pais, seus familiares, no momento de aflição e desespero, a história nos fala que a sua nação fora levada cativo para a Babilônia. Jerusalém agora estava desolada, queimada, destruída, morta. A esperança do seu povo havia morrido. Todas as promessas de Deus para Ezequiel e sua família haviam morrido. Nabucodonosor havia queimado tudo. E em meio a uma terra estranha, Ezequiel é separado para o ministério de profeta. O ministério marcado por sonhos e visões. Se lermos o livro de Ezequiel, veremos que é um livro marcado por sonhos e visões. E não é diferente com o capítulo 47, que acabamos de ler, os primeiros versículos. Temos aqui uma visão. E nessa visão, Ezequiel ele via um rio que saía do templo e crescia em tamanho e profundidade no seu percurso. O rio que nascia no templo, e que à medida em que esse rio ele ia caminhando, ele ia andando, ele ia crescendo em largura e profundidade. Mais do que isso, o texto nos mostra que aquele rio ele tinha um poder vivificador, e que por onde aquele rio passava, tudo por onde o rio passava vivia. As árvores que outrora estavam queimadas, agora voltavam a ficar verdes, a florescer. O rio que estava seco, os peixes estavam mortos. E por onde passava o rio, os peixes voltavam a viver, voltavam a ter vida. E o texto nos mostra que aquele rio, ele descia para o ocidente e desaguava no Mar Morto. Todos conhecem o Mar Morto, é o mar que existe na região lá no Oriente Médio de Israel, e que há uma quantidade de sal muito grande dentro do Mar Morto, e que a quantidade de sal mata qualquer tipo de vida que há dentro do mar. Nenhuma bactéria consegue sobreviver diante do Mar Morto. Mas o texto nos mostra que aquele rio, ele tinha um poder tão grande de transformação, de transformar aquilo que estava morto em vida, de transformar desertos em vida, que aquele rio, ao entrar no Mar Morto, traria ao Mar Morto vida, e aquele mar se tornaria vida. Aleluia. Amados, e quem é esse rio? O que significa para nós esse rio? Esse rio representa o próprio Deus. É a presença de Deus que traz vida à morte.
ele fora convidado a entrar naquele rio. E então nós vemos que ele entrou no rio, talvez meio assustado, mas ele entrou. E o texto nos mostra que comecem agora a imaginar comigo a cena. Se quiserem fechar os seus olhos para imaginar melhor, imagine agora um rio correndo. E você se coloca agora no lugar do profeta. Você é convidado a entrar nesse rio. E aí você vai meio assustado. E você coloca o primeiro pé. E coloca o segundo. E as águas então cobrem os seus pés até a altura do tornozelo. E então você ouve uma voz dizendo: caminhe mais um pouco, para você ver o que vai acontecer. E aí você continua caminhando. E aquelas águas que outrora vinham apenas cobrir os seus pés, agora cobrem os seus joelhos. Talvez você esteja assustado, talvez tenha medo de água, de rios, de mar, mas aquela voz lhe diz: você precisa caminhar mais um pouco. E quando você continua caminhando, as águas que outrora lhe batiam nos joelhos, agora batem na sua cintura. Talvez você diga: está bom até aqui, eu não sei nadar, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas você ouve uma voz que diz: não, não está bom, você precisa caminhar mais um pouco. E quando você caminha, as águas que outrora lhe batiam, opa, não foi eu, as águas que outrora batiam, foi a água, a correnteza levou o lado. As águas que outrora batiam na cintura, agora elas batem. Não se distraiam com o que aconteceu. Olha a atenção aqui. As águas que outrora batiam na cintura, agora elas vêm a bater no ombro. Mas ainda não está bom. E então o Senhor vai dizer: você precisa continuar caminhando. E o texto nos mostra que quando aquele profeta ele deu mais um passo, o que acontece? Ele deixa de dar pé, ele ainda não consegue mais dar pé, e ele precisa atravessar a nado. E a correnteza o leva para o outro lado do rio. Amados, isso está aqui por algum motivo. Existe alguma lição para esse texto estar aqui. Deus havia me dado esse texto há algumas semanas, mas não a sua interpretação. Varão, coloca esse lá no novo, hein? Amados, o texto nos mostra. Será que eu ficava ventilador em cima da mesa? Tá bom então. Eu vou na sua fé então. Amados, o texto nos mostra. Eu falei: Senhor, Deus me tocou pregar esse texto, mas não me deu a interpretação do texto. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer ensinar para a igreja, o que tem de oculto nesse texto que possa nos ensinar uma lição. Texto profético, voltado para Israel. E então o Senhor falou: no momento certo eu lhe darei a revelação dessa mensagem. E passaram os dias, o Senhor de forma gradual foi me dando a revelação dessa mensagem. E eu baseei a pregação dessa mensagem no hino Leva-me Além. Foi exatamente o hino que foi cantado aqui nesta noite. Foi o maior sinal de que o Espírito Santo está na condução e na direção dessa mensagem. Aleluia. Você não está aqui por um acaso. O Espírito Santo te trouxe a esse lugar e preparou essa mensagem para você. Aleluia. Amados, o tema da mensagem nesta noite é:
Os 4 estágios de relacionamento com Deus. Repita para o seu irmão: os 4 estágios. Os 4 estágios. Tá fraco. Os 4 estágios Os 4 estágios de relacionamento de relacionamento com Deus. com Deus. Vemos que aquele profeta, ele fora convidado pelo anjo a primeiramente entrar no rio. E quando ele entra no rio, o rio representa o Espírito Santo. E entrar no rio significa entrar nesse relacionamento com Deus. Amém. Aleluia. E o primeiro processo do meu relacionamento divino, do meu relacionamento com Deus, se dá quando eu entro no rio e as águas cobrem os meus pés. Eu falei: Deus, o que significa isso? O que representa as águas cobrindo os pés? E existem vários significados aqui. Primeiro significado, que o relacionamento com Deus, ele começa por baixo, não por cima. Começa pelos pés, começa por baixo. Muitos querem começar o seu relacionamento com Deus lá por cima da coisa. Mas não, começa lá por baixo, onde ninguém vê. Dentro de casa, no seu culto, nas madrugadas, no seu cantinho. Mas mais do que isso, os pés representam caminhos por onde eu ando. E molhar os pés significa o primeiro passo que eu dei quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. Mais do que isso, o primeiro passo que eu dei quando eu decidi ter um relacionamento pessoal com Ele. Porque é possível aceitá-lo e viver 30, 40, 50 anos na igreja sem ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas no momento em que decidimos ter um relacionamento pessoal com Jesus, com o Espírito Santo, nós damos o primeiro passo. E quando nós fazemos isso, as águas cobrem nossos pés. E o que significa isso? Significa que por onde você passou até aqui não importa mais para Deus. O que você fez do seu nascimento até hoje não importa mais para Ele, desde que você decida, se arrependa e decida entrar nesse rio e deixar que as águas cubram os seus pés. Deus não vai levar em conta o seu passado. Quer começar hoje uma nova história? Vigie por onde você vai pisar a partir de hoje.
de água lhes molhavam o joelho. As águas agora cobriam os seus joelhos. E então eu falei: Senhor, o que significa joelho? Por que molhavam os seus joelhos? E aí o Espírito Santo me falou: porque molhar o joelho, a minha presença é o símbolo da oração. Vemos em Atos que a igreja permanecia unânime em oração. E era esta oração que dava poder à igreja para vencer os impedimentos que Satanás lhe colocava. Você quer vencer os impedimentos da sua vida? Tenha uma vida de oração. Quantos não oram mais? Ter uma vida de oração não é orar só quando vem na igreja, isso é hipocrisia. Ter uma vida de oração é quando eu tenho um relacionamento com Deus e oro e falo com Ele todos os dias. Não só no momento oportuno, mas em tempo e fora de tempo. Na rua, no trabalho, dentro de casa. Manter uma vida de oração é manter um relacionamento com Deus diário, cotidiano. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, não está falando que você tem que ficar 24 horas com o joelho dobrado, mas você precisa estar em espírito ligado com Ele. O seu espírito precisa estar orando o tempo todo, mesmo que o seu corpo físico precisa estar ocupado fazendo alguma coisa. Seu espírito precisa estar ligado a Deus. Certa vez a história nos conta que Billy Graham, ainda jovem, quando estourou no seu ministério, ele foi seguido por um outro jovem que queria descobrir o segredo porque Deus o usava com tanto poder. E então aquele jovem resolveu segui-lo e falou: tem que ter algum segredo, eu já sei. Ele deve orar a noite toda sem parar, a madrugada toda, por isso que Deus usa ele. E aquele jovem teve uma ideia brilhante. Entrou escondido no quarto de Billy Graham, se escondeu debaixo da cama e falou: eu vou ver o que ele faz durante a madrugada, por que Deus usa ele. E aí a história nos conta que Billy Graham, quando chegou em casa, quando foi dormir, dobrou o joelho e falou, começou a orar: Senhor, muito obrigado pelo dia, boa noite, amém. E dormiu a noite toda. E aquele jovem não entendeu, ele não orou a noite toda e fez uma oração super simples e foi dormir. E ele teve que interrogar no outro dia o grande pregador e falou: olha, me desculpe, mas eu não pude me conter de curiosidade e resolvi segui-lo e me escondi debaixo da sua cama para descobrir o seu segredo, mas você nem sequer orou, só deu boa noite para o Espírito Santo e foi dormir. Qual é o segredo então? Por que ele te usa tanto? E ele falou: meu caro jovem, eu dei boa noite para ele porque já estava conversando com ele desde a hora que eu mandei. Já tinha orado durante todo o dia. Eu estava orando por onde quer que eu passava. Então quando chegou a hora de dormir, foi só mesmo falar boa noite e dormir, porque já orei durante todo o dia. Isso nos deixa uma grande lição. Somente à base de oração poderemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, Jesus. A oração aumenta a fé. É a oração que faz o céu se abrir sobre as nossas vidas. Somente através de uma vida de oração poderemos receber a unção que tanto buscamos. A oração ela nos ajuda a perseverar até que venha a resposta do céu. Às vezes somos muito apressados, queremos a resposta no nosso tempo. É pacou, pedi veio. E às vezes não é assim que a coisa funciona. E aí ficamos revoltados com Deus. Deus não me respondeu, também não vou mais orar não. Também não vou mais buscar não. Amados,
Precisamos aprender a perseverar até que venha a resposta. Esperar a resposta no tempo certo. A hora já está avançada, preciso continuar. O terceiro estágio do relacionamento, depois que eu lavo meus pés, que eu mudo de direção, que eu tenho uma vida de oração, o terceiro estágio, as águas vêm nos lombos. Em outras traduções, quadris, cintura. E aí eu falei, Deus, e agora? Água nos lombos? O que significa isso? O que significa água nos quadris? O que o Senhor pode aplicar para a sua igreja nisso? E aí Deus me fez viajar um pouco da cultura dos hebreus. Porque o texto foi escrito para quem? Para os hebreus. Então, para mim entender o texto, eu tenho que pensar como um hebreu. A base da cultura nos fala que aquele povo, eles usavam tinham um costume, eles tinham dois tipos de vestimenta. O primeiro tipo de vestimenta que eles usavam era um vestido comprido, que tampavam até os punhos e iam até os pés. E era um saião que eles usavam, vestidão. E as mulheres vão saber responder melhor com o vestido. Você consegue fazer qualquer atividade que você precisar, por exemplo, trabalhar, correr, subir e descer a escada correndo. Vocês conseguem fazer isso com o vestido o tempo todo? Não. Pode até conseguir, mas é difícil, é incômodo. Existem atividades que não se dá para fazer de vestido, como pescar, por exemplo, ou andar de bicicleta. É bem complicado andar de bicicleta de vestido, não é? Então, existem atividades. Por exemplo, quando eles iam para a guerra, que é como lutar de vestido, eles iam ter a habilidade de manusear a espada, de virar para qualquer lado, de se abaixar, levantar de vestido. Teriam essa habilidade? Não. Então, para que eles pudessem exercer atividades especiais, eles precisavam se tirar os seus vestidos e usar uma roupa até a cintura, uma roupa especial que cobria até a cintura. Aí eu entendi o que Deus queria falar. Aleluia. O que Deus quis dizer: chega de religiosidade, chega de viver uma vida meramente religiosa. Deus, Ele não quer cerimônias, palavras bonitas, um louvor profissional, uma pregação técnica. Isso até pode fazer parte da adoração, mas não deve ser o principal, o centro, o essencial. Deus precisa estar no centro. Deus quer corações contritos, quebrantados. Assim como Davi dispa-se das vestidos, da hipocrisia, da utopia espiritual, e cinja os lombos. Quando nós cingimos os lombos, significa que nós estamos tendo mobilidade para enfrentar o ataque do inimigo. Vestidos de religiosos, não poderíamos vencer os ataques de Satanás, mas cingidos até a cintura, poderemos sim lutar e vencer. Cingidos de religiosidade, não poderemos executar um bom trabalho para Deus, mas cingidos até a cintura, estaremos prontos para o trabalho. Cingidos até os vestidos, não estaremos prontos para partir do Senhor, mas cingidos até a cintura, estaremos prontos para a sua volta. Aleluia! Glória a Deus! Quando nessa noite queres se despedir de seus vestidos e vestir-se até os lombos, exalta e glorifica o Senhor nesta noite. Aleluia! E para encerrar, o quarto estágio do relacionamento com Deus. O texto nos mostra que quando as águas
Tem conversa paralela lá atrás, hein? Está tirando minha concentração aqui. Amados, o texto nos mostra no quarto estágio que quando o profeta ele é convidado a avançar, e então ele avança, ele entra em águas profundas, e é nesse ponto que Deus quer levar-nos esta noite, a águas profundas. É nesse ponto de relacionamento que nós devemos prosseguir, deixando que o Espírito Santo nos conduza. Quando o profeta chegou nesse ponto, ele já não estava mais pé, era a correnteza que o levava, foi a correnteza que empurrou ele para o outro lado. Eita, subitou, caraca, nesta noite, você precisa deixar ser conduzido pelo Espírito. É hora de deixar de confiar nos seus próprios pés, porque ainda confia nos seus próprios pés, quando o Espírito Santo tem lhe mostrado o caminho, porque não deixa que ele o conduza. No início da visão, o profeta dependia dos pés, agora ele depende só das águas para chegar do outro lado. Oh, aleluia. Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Deus quer deixar você nadar no manancial de vida nesta noite. Deus quer que você nada no rio do Espírito. Aleluia. Jeremias 17:8 diz: e será como a árvore junto às águas, venha o calor, venha o deserto, não deixa de ter folha verde e não deixa de ter fruto. E o que eu aprendo com isso? Que quando eu mergulho nas águas profundas, venha a prova que vier, venha o calor que vier, venha o deserto que vier, eu não deixo de ter fruto, não deixo de ter folha verde, porque sou sustentado por Deus. Pode faltar o alimento físico, mas o espiritual, a alegria não falta, não é, Diaconisa? Eita Deus, aleluia. Lembrei do seu testemunho que você contou de manhã. Amados, Ele quer fluir cada dia mais com poder, graça e unção nas nossas vidas. Oh, Rabassu, Vendigou, Vendigou, nesta noite, esse rio está aqui. Quando eu cheguei, eu deixei minha Bíblia aqui e fui ali no pavimento superior conversar um pouco com Deus, até para Ele me confirmar essa mensagem, ainda que Ele já tinha confirmado. E quando eu estava orando, o Senhor me permitiu ter uma visão. Semelhante daquela do profeta. Eu podia, de repente, enquanto eu orava, parecia que essa parede ela tinha quebrado, e ela se quebrava no meio pela força de uma grande cachoeira, de uma grande onda, de uma grande água. E essa água ela vinha e enchia todo o tempo, e ela enchia de uma maneira gradual, como que lá na porta olhavam os pés, e quando chegava aqui na frente eram águas profundas. E o que o Espírito Santo manda dizer nesta noite é que aquele rio que o profeta viu está aqui nesse lugar. Oh, e mais do que isso, Ele está disponível para você. Esse rio está disponível para você, meu irmão. Você que ainda não entrou nesse relacionamento com o Espírito Santo, hoje é o dia de dar o primeiro passo. Você que ainda não entrou no relacionamento pessoal com Jesus, talvez nasceu na igreja, está na igreja há 10, 15, 20
essas águas vão até o seu joelho. Talvez você ainda viva uma vida de oração, mas ainda usa as vestes compridas do conforto, da religiosidade, do cansaço, do desânimo, das limitações. É hora de entrar mais fundo no relacionamento e começar a trabalhar na casa de Deus, a batalhar, a se preparar para a volta de Cristo. E talvez você já esteja trabalhando há muito tempo, talvez as águas já estejam nos seus lombos. Nessa noite Ele te convida para entrar em águas profundas, deixe o Espírito conduzi-lo em tudo. No entanto, existem horas que nos faz voltar nesses estágios, e nessa noite o Espírito Santo Ele quer te levar além, ao nível mais profundo de intimidade com Ele. E quando eu estava fechando a mensagem, o Senhor me deu uma revelação que eu não posso deixar de passar. Segura só um pouquinho. Talvez seja esse o ápice da mensagem. Mas tudo que eu preguei era para pegar nesse ponto. Esse é o ápice da revelação. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Que existem nesse lugar pessoas que já há muito tempo olharam os pés, que estão há muito tempo, muitos anos nesse processo de entrar no rio. Só que ele vai e molha os pés, e aí ele continua caminhando e molha o joelho, e aí ele consegue romper e a água vem nos lombos. Só que na hora que ele continua caminhando e a água vai aumentando, quando ele vai pegar nas águas profundas, vem uma onda, e a força daquela onda o arrasta de volta lá para o começo. E aí ele começa tudo de novo. Leva ele lá para a areia de novo. E aí ele tem que começar de novo. Ele começa. E aí molha os pés de novo. E aí a água vai até no joelho, vai até na cintura. E quando ele vai entrar nas águas profundas, vem a onda, se leva lá para o começo de novo. E aí existem pessoas que conseguem a camisa grossa, fazer com que as águas vão no joelho, vão na cintura, e conseguem entrar na água profunda. Mas quando ele chega nas águas profundas, vem uma onda e o arrasta de novo para a areia. Ele para subir de novo, para que levantar. Pessoas que estão há anos nesse processo e não conseguem permanecer nas águas profundas, porque quando está chegando no ápice do relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, a onda o arrasta de volta lá para o começo. E as pessoas estão dizendo assim: eu cansei, parei de lutar, eu desisto, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento profundo com Deus, porque toda vez que eu tento, alguma coisa me atrapalha e eu desisto. E o que são essas ondas? Várias coisas. Essas ondas, muitas das vezes é o pecado. Todos nós pecamos. A Bíblia diz assim, ó: se dizemos que não temos pecado, mentimos, a verdade não está em nós, porque todos pecamos. Mas quando pecar, há um advogado diante de vós para nos defender, e aquele que se arrepende e deixa o pecado alcança misericórdia, porque o sangue de Cristo é o suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. E aí o Espírito Santo me ensinou, me levou para ensinar-nos que existem 3 maneiras de enfrentar a onda. Todo mundo aqui já foi na praia, já tomou banho de mar, e sabe muito bem como é que é quando uma onda bate em você. E aí Deus me ensinou algo através de uma coisa tão simples que é o banho do mar. Existem 3 formas de se enfrentar uma onda. Você está lá caminhando, indo para o fundo, e aí vem a onda. Você pode permanecer parado, vou ficar parado e vou deixar ela bater em mim, e ela vai me cortar e eu vou continuar. Pode funcionar isso? Pode. Dependendo da força da onda,
você corta ela e continua. Mas se ela for maior que você, o que ela faz com você? Você dá um caldo, ela te pega, te derruba e te leva lá para o começo. Existe uma segunda maneira de enfrentar uma onda quando você está lá tomando banho. Eu estou indo, eu estou caminhando. E aí vem a onda. E agora? Não dá tempo de eu voltar, a onda está vindo. Já sei, eu vou pular. Eu pulo e a onda passa. Isso pode funcionar? Pode, depende do que? Do tamanho da onda. Mas dependendo da força, do tamanho da onda, na hora que você pular, o que ela vai fazer com você? Vai te derrubar e vai te levar de novo lá atrás. Mas existe uma terceira maneira de enfrentar a onda. Eu estou indo para o fundo. Já levei 2 carros, mas estou indo de novo. Eu não desisto. Eu estou indo. Eu estou conseguindo. Só que na hora que eu estou indo, de novo a onda. E a onda está vindo. Não dá tempo de eu voltar. Eu já sei que parado eu não consigo. Pulando eu não consigo. Já sei. Então eu vou abaixar. Eu vou mergulhar. E quando a gente mergulha, o que acontece? A onda passa por cima. E a gente levanta. A onda foi. E a gente continua no mesmo lugar. Oh, porque lá no fundo a gente não sente a mesma força que ela faz por cima. E aí é daí que tira a revelação para o mensagem dessa noite. Eu estou caminhando, estou quase lá, mas aí eu sou falho mesmo, eu cometo deslize, eu peco, eu desagrado a Deus, e aí eu desanimo, o cansaço, tudo isso são ondas. Às vezes não é só o pecado, às vezes é o cansaço físico, o desânimo, a invertida do inimigo. E aí lá vem a onda. E quando a onda vem, eu posso parar, como eu disse, e tentar enfrentar ela parado. E aí o que acontece? Eu corro um grande risco de voltar. O que significa enfrentar a onda parado? Significa deixar ser levado pelas circunstâncias. Não deixe ser levado pelas circunstâncias. Não deixe ser levado pela ação externa. Há uma diferença entre felicidade e alegria. Eu não sou feliz, eu sou alegre. Por quê? Qual é a diferença? Segundo o original da palavra felicidade, são uma parte da emoção que é despertada em mim por motivos externos. Coisas externas me fazem ficar feliz. É possível ficar alegre sem estar feliz, não é? Porque a felicidade é algo que vem de fora. Mas a alegria não. A alegria do Senhor. Por que a alegria do Senhor? Porque segundo o dicionário, a alegria, ela não depende, para mim estar alegre, eu não dependo de ações externas. Para mim estar alegre, eu dependo de uma ação interna. E essa ação interna se chama Espírito Santo. O Espírito Santo na minha vida me faz ser alegre, mesmo triste, mesmo que as ações a nosso derredor nos entristeça. Dentro de nós continuamos alegres. Não deixe ser levado pela tristeza das coisas que te cercam. Não deixe ser levado pelas circunstâncias. A segunda maneira de enfrentar a onda que eu falei, qual é? Quando a onda vem, eu pulo. E o que é isso? Eu estou falando para o mar que eu consigo enfrentá-lo pelas minhas próprias forças. Eu estou pulando para a onda passar. Aleluia. Não tente lutar com as suas próprias forças contra o pecado. Não tente lutar com as suas próprias forças contra aquilo que te faz voltar na caminhada. Não tente lutar com as suas próprias forças contra aquilo que te faz voltar para a areia.
Mas o que eu estou pregando eu vivi. Muitas das vezes eu cheguei perto, e quando eu estava chegando perto eu voltava tudo de novo. E aí, primeiro eu tentei ser levado pelas circunstâncias, e depois eu tentei lutar pelas minhas próprias forças. É em vão. Ainda que você pule, uma hora você vai cansar e a onda vai te vencer. Você pode no começo ganhar, mas na hora você vai cansar. Entenda que você sozinho não pode vencer as ondas que te levam, que te atrasam na caminhada. O Espírito Santo está falando com cada um qual é a onda que atrapalha ele de avançar, de ir além. Não tem que lutar pelas suas próprias forças, meus irmãos. E para encerrar, a terceira maneira de eu enfrentar a onda qual é? Me abaixando. E o que significa isso? Quando eu me abaixo, eu estou reconhecendo a minha posição de inferioridade. Me abaixar significa me humilhar. Me abaixar significa que eu reconheço a minha situação, mas eu não me conformo em voltar para a areia. Aleluia. E é essa a opção que você precisa tomar nesta noite. Você precisa reconhecer a sua posição, mas não se conforme em voltar tudo de novo. Não sei como você está nesta noite. Talvez na areia, com água nos pés, nos joelhos, nos lombos profundos. Ou talvez cansado de tanto tentar avançar, ir além, e a onda não te deixa chegar do outro lado. Convido, coloque de pé nesse momento. Aleluia. O Ministério do Louvor vai estar louvando a Deus com Leva-me Além. E nessa noite eu convido você que quer receber uma oração especial. Só você que quer ir além com Deus. Você que está falando assim: Senhor, eu cansei de lutar pelas minhas próprias forças. Senhor, eu cansei de ser levado pelas circunstâncias. Eu quero ir além, não consigo, mas eu sei que o Senhor pode me levar além. Dê um passo agora aqui à frente, um ato de fé. Nós vamos estar orando por você. O rio está nesse lugar. Nessa noite você vai avançar nesse rio. Vem a onda que vier. Ora, apenas aqueles que querem entrar nesse rio, eu convido a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Talvez não sei qual nível do rio você está, mas nessa noite Deus te convida a avançar um nível além. Talvez você ainda está nas águas profundas. Vamos acabar, tem um pouquinho mais para frente. Quero orar por você nesse momento. Faça desse hino agora